Muito bom estar de volta. Eu tenho aqui em minhas mãos, para ilustrar e introduzir o assunto dessa semana, que tem a ver com Cristo, a lei e as alianças, um contrato. Você pode ver aqui, é um contrato de locação, né? Simplesmente, só para você ter uma ideia, é um contrato normal entre duas pessoas. Uma que é o locatário, que é o dono do imóvel, e uma que é o locador, que é o que está alugando esta casa ou esse apartamento. E esse contrato tem os nomes das pessoas, tem o acordo, tem as cláusulas do locador, as cláusulas do locatário, aquilo que o locador tem que cumprir, aquilo que o locatário tem que cumprir, especialmente pagar o aluguel, não é? Enfim, aqui está um contrato, aqui está um modelo de contrato. O que isso tem a ver com a lição desta semana? E no final, eles, logicamente, têm que assinar aqui. Cada lado vai colocar, assim, as suas assinaturas aqui, ok? O que isso tem a ver com a lição dessa semana? Essa semana nós estudamos exatamente sobre a questão do contrato entre Deus e o ser humano, não é? O que chamamos na Bíblia de alianças, não é? Embora a Bíblia fale a palavra no plural, alianças, não é? A Bíblia estabelece uma só aliança baseada na graça de Deus. Esse é o tema da lição desta semana, não é? E o que é uma aliança? Bom, é um acordo, a lição traz essa expressão, não é? Um acordo entre duas partes com base em promessas feitas por uma ou por ambas as partes, ok? É o caso desse contrato aqui. Alguém fez um acordo, fez uma aliança entre um sujeito chamado locador e um sujeito chamado locatário. Um que é o dono do apartamento e o outro que é o que está alugando o apartamento. E eles prometem, um ao outro, cumprir partes nesse acordo. A mesma coisa você pode aplicar à questão da relação de Deus com o ser humano. Há uma aliança, Deus sempre fez uma aliança. Embora, às vezes a Bíblia fala de alianças, na verdade foi uma só. Todas elas baseadas na palavra de Deus, ok? Então, na lição dessa semana, você pode pegar a lição a partir do domingo e analisar que há alguns tipos de alianças, não é? Primeiro tipo de aliança que existe na Bíblia e na vida, não é? Partes fazendo promessas mútuas. Um exemplo que o autor coloca é o casamento, ou seja, um homem e uma mulher se encontram e um faz juras de amor e de respeito para com o outro, e assim sucessivamente. O primeiro tipo de aliança é onde partes fazem promessas mútuas. Na segunda, seria uma parte inicia a aliança e estipula as condições. Por exemplo, um pai coloca um filho numa escola e a escola, a compromisso dele é pagar a escola. E a escola tem regras que esse menino deve seguir e submeter-se a ela para ser educado, não é? E a lição dessa semana também falou de alguns símbolos da aliança, no caso, na aliança de Deus. Um dos símbolos para com Israel era, por exemplo, a circuncisão. Eles usavam a circuncisão como um símbolo dessa aliança entre Deus e o homem, esse contrato entre Deus e o homem. Não é? E esse contrato de Deus é sempre para a salvação, sempre para salvar o ser humano. Um outro símbolo que você encontra na Bíblia, qual é? É justamente o arco-íris, não é? Lembra do arco-íris? Pois é, o arco-íris é um símbolo de uma aliança de Deus com o homem, onde Deus dizia o seguinte: não vou mais destruir esse mundo com água. Então o arco-íris está aí como prova disso, né? E as alianças também, elas podem ser locais, né, entre pessoas numa região, mas elas também podem ser universais. E a aliança de Deus com o homem é uma aliança universal entre Deus e o ser humano, ok? Então, os assuntos dessa semana estão bem fáceis, não é? Nós temos que entender o que é a aliança de Deus com o ser humano, não é? Sempre falamos de várias alianças, mas na verdade foi uma só. E por que essa lição é importante? E aqui eu vou terminar. A lição de hoje está bem simples. Por que essa lição é importante? Porque muita gente diz que Deus tem várias alianças com o ser humano e que ele mudou essas alianças. Por exemplo, antes de Jesus, a aliança ou o contrato de Deus com o homem, o acordo de Deus com o homem era baseado na lei. Ou seja, você guardava a lei, obedecia a lei e estava salvo. Depois de Jesus, você agora, na verdade, não precisa mais guardar a lei, porque agora você está debaixo da graça, você não precisa mais da lei. Com Jesus veio a graça, dizem eles. Será que é assim? Não. O importante dessa lição é ressaltar para o nosso aluno
é que, na verdade, o que nós temos aqui? A aliança de Deus é uma só. Desde Adão, o primeiro a pecar, Deus já providenciou o sacrifício para ele e cumpriu a sua parte na aliança. Depois essa aliança foi repetida com Noé, Abraão e assim todos os patriarcas. E nós agora temos essa aliança ratificada com Jesus, com a morte do testador, como diz a Bíblia. Ou seja, a aliança é uma só e ela sempre foi baseada na graça de Deus. E a lei de Deus foi sempre o resultado disso. Ou seja, a parte que Deus pede do homem é a obediência. Mas ele salva pela graça. Essa obediência é fruto da operação da graça na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Ok? Isso deve ficar bem claro para o nosso aluno. Além de entender esse assunto de aliança, o que é aliança, o que não é uma aliança, você precisa explicar para o aluno que a aliança de Deus é uma só, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deus não mudou. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. E isso é importante a gente ressaltar para o nosso aluno, ok? A gente se encontra na semana que vem.